Olá, meus amigos, muito bom dia, que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a você e a sua família. E com a graça do Senhor, estamos iniciando mais um dia que Deus nos concede para que possamos glorificar o nome dEle através das bênçãos que recebemos dEle. A melhor maneira de você glorificar o nome do Senhor é ter uma vida vitoriosa. E como é que você tem uma vida vitoriosa? Dependendo do Senhor, confiando nas palavras dEle, nas promessas dEle, confiando na sua misericórdia e, claro, andando reto com o Senhor. Então isso produz em nossa vida uma vida de fé forte, e com essa fé forte podemos receber os milagres do Senhor, o poder de Deus em nossas vidas, o poder de Deus que cura as doenças. Até hoje o poder de Deus cura as doenças. O nosso Deus não mudou. É dito na Bíblia que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, meu amigo e amiga, você pode confiar, viu? Porque Deus ele está disponível para te abençoar, para fazer um grande milagre na sua vida. Está bem? Antes da gente continuar, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e também ative o sininho das notificações para que você possa receber aí o aviso quando nós lançarmos um vídeo novo, tá bom? Então, quando lançamos um vídeo novo, o YouTube avisa você, se você estiver inscrito no canal e tiver ativado o sininho das notificações, tá bem? Aproveita também o espaço dos comentários para você colocar aí nomes de pessoas pelas quais você quer que nós oremos, e nós oramos por todos os nomes que você escreve aí, tá bem? Olha só, medo. Medo é uma palavra pequena, 4 letras, M-E-D-O, medo. Mas essa palavra pequena tem um grande significado. O que significa medo? Medo, na verdade, é falta de confiança em Deus. Medo, na verdade, é aquela situação onde uma pessoa ela abre a porta para o mal entrar. Você sabia disso? Medo não é um simples sentimento. Tem uma passagem na Bíblia que dá até a entender que medo é um espírito. Parece que é o porteiro, do mal. O medo ele abre a porta para os outros demônios entrarem em nossas vidas. E você sabe, demônio, filho, espírito maligno, só sabe fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Foi Jesus que ensinou isso. Isso você pode ler nessa passagem aqui, ó. É uma referência a Satanás. Ele só sabe roubar, matar e destruir. E os demônios que o seguem, os anjos do mal, fazem a mesma coisa que o pai deles, tá bem? Muito bem. Então, medo abre uma porta para o mal entrar. Medo, gente, é uma porta para a doença. Medo é uma porta para a miséria. Medo é uma porta até mesmo para a morte. Então, devemos vigiar e não ter medo, tá bom? E o que eu estou falando para você, pelo amor de Deus, gente, não vai brigar comigo. Está na Bíblia. A Bíblia diz para a gente não ter medo. Veja, Deus ele é perfeito, não é? Sim ou não? Deus ele é perfeito. Deus sabe o que fala, não sabe? Sim ou não? Muito bem. Pois na Bíblia, a palavra do nosso Deus, do começo ao fim, está escrito para que a gente não tenha medo. O próprio Deus, o próprio Criador, o próprio Pai Celeste, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ele diz constantemente: não tenha medo, não temas, não te atemorizes, não tenha medo, não tenha receio, não fique com medo. Gente, isso é uma constante na Bíblia. Se não fosse importante o não ter medo, Deus nem colocaria na Bíblia, mas Deus colocou. Por isso é importante você entender que você não deve ter medo, deve resistir ao medo. Agora, para fazer isso, devemos, claro, nos aprofundar na comunhão com Deus, devemos nos aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor, crescer no conhecimento de Deus através de sua palavra, e devemos crescer também na graça do Senhor, como é dito aqui em Pedro, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. E dessa maneira, quanto mais a gente tem intimidade com Deus, confiança na palavra de Deus, menos o medo tem lugar na nossa vida. Você vai colocando ele para fora. E quando você não tem medo, filho, aí você faz o oposto de quando você tem medo. Quando você não tem medo, você abre uma porta para que Deus opere na sua vida grandes milagres. Quando você não tem medo, você tem respostas muito maiores às suas orações. Quando você é uma pessoa que não tem medo, você vence as batalhas. Qual é o truque de Satanás aí para você não vencer as batalhas? Colocar medo em você.
Porque quando você fica com medo, você fica acuado, você fica encolhido, você fica retraído. Você tem medo de falar, tem medo de sair, tem medo de doença, tem medo de morte, né? Tem medo da vida, tem medo de viver. Gente, isso não é normal. Temos que ser o povo de Deus nessa terra que vive como Ele manda, sem medo, tá bom? Sem medo. Repito, na Bíblia, do começo ao fim, Deus diz constantemente, não tenha medo, não tenha medo. É claro, né? A gente não tem medo, não por não ter, mas a gente não tem medo porque temos um Pai que cuida de nós. Por exemplo, Isaías 41:10. Olha a referência bíblica aí, ó. Não temas porque sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu, o próprio Deus, te ajudo, te sustento e te fortaleço com a minha destra fiel. Destra fiel quer dizer mão direita, mão de poder. A mão poderosa de Deus sustenta a gente. Por isso que ele fala, não precisa ter medo não. As lutas existem, mas eu estou com você em todas elas. Já falei aqui outro dia, né? Deus, ele não pode tirar as lutas desse mundo. Isso ele não pode fazer porque esse mundo jaz no maligno. Está nos braços de Satanás. Ainda há um tempo para Satanás ter esse domínio sobre esse mundo. Um dia vai terminar, mas não é agora. Então, por isso que tantas coisas ruins acontecem nesse mundo. Por isso que nós temos tantas batalhas nesse mundo. Agora, Deus pode não tirar a luta desse mundo, mas Ele pode nos capacitar para que a gente vença todas as lutas. É por isso que na Bíblia nós somos chamados, nós que estamos em Cristo, tá? De mais que vencedores. Por que nós somos mais que vencedores? Porque Cristo está em nós. Cristo é o vencedor. Quando a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo, ele mesmo falou, né? Não tenham medo, né? Neste mundo vocês sim vão ter aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele venceu, então, e ele está em nós. Se ele está em nós, e a Bíblia diz que está, e nós cremos que ele está, então aquele que venceu tudo é aquele que nos capacita a vencer, tá bom? Então nós, pela fé, não tendo medo, porque medo, ele tira o lugar da fé. Então não tendo medo e tendo essa fé na palavra de Deus, nós vencemos as doenças, pela fé nós vencemos as dificuldades dessa vida, as dificuldades financeiras, as dificuldades espirituais, as dificuldades familiares. Então não permita o medo tomar conta de você. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Você conhece a história de Jó, não conhece? Jó era aquele homem reto, íntegro, justo, que se desviava do mal e que orava continuamente. Não havia uma pessoa tão boa quanto Jó na face da terra. Você pode ver isso aqui nessa referência bíblica aqui, ó, no livro de Jó. Jó, aquele que era rico, que tinha uma família grande e que tinha uma saúde de ferro. Jó, aquele que do nada perdeu tudo que possuía, os 10 filhos que ele tinha morreram e ele ficou doente com tumores malignos do alto da cabeça à planta dos pés. Conhece essa história? Sim ou não? É aquela história em que muitas pessoas dizem que Deus provou a Jó. As pessoas se perguntam, pastor, como é que pode um homem tão bom? Jó, uma beleza de homem, olha só, puro, reto, justo, temente a Deus, se desviava do mal, orava, pastor, por que Deus fez isso com ele? E alguns vão até dizer, por que Deus provou Jó? Então eu vou dizer para você, não é desse jeito. Toda essa desgraceira aconteceu com Jó, é verdade, mas não veio da parte de Deus. E eu vou te provar isso pela Bíblia. Olha só que interessante. E já já a gente chega na parte do medo. Ouça bem. Versículo 12. Jó capítulo 1, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja, Deus autorizou Satanás a tocar em tudo o que Jó possuía. E Satanás fez. Veja que o texto diz aqui que o Senhor autorizou a Satanás. Mas quem fez o mal não foi Deus, foi Satanás. E a Bíblia diz que o diabo usou os bandidos, os ladrões da região, e eles roubaram tudo que Jó possuía. E mais, Satanás fez com que um vento, uma tempestade de vento, fosse tão forte que derrubasse a casa em cima dos filhos. Jó perdeu os 10 filhos. É o que a Bíblia diz, mas foi obra de Satanás, não foi Deus que fez isso. E por fim, Jó, que tinha uma saúde de ferro, ficou doente.
do alto da cabeça à planta dos pés. De repente ele começa a sentir um mal-estar, um mal no corpo, umas feridas começam a aparecer na cara, na testa, no braço. Quando ele foi ver, estava coberto de tumores malignos. Sabe o que a Bíblia diz? Ouça bem. Jó, capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Foi Satanás que feriu a Jó, de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. A própria Bíblia diz que foi Satanás que colocou doença em Jó, não foi Deus. Você vai falar, mas pastor, Deus permitir que Jó sofresse assim, Deus permitir Satanás atacar Jó dessa maneira, Deus não estava provando a Jó? Eu digo, não. Deus precisa provar alguma coisa, filho? Deus não sabe de tudo que vai acontecer? Pensa, é só você raciocinar. Deus não precisa ver se Jó ia aguentar ou não ia aguentar, porque Deus é onisciente. Isso significa que Ele sabe tudo, passado, presente e futuro, de tudo e de todos. Ele sabia o que Jó ia passar, ia aguentar. Ele não precisa provar. Eu sempre digo, a gente prova, nós seres humanos precisamos provar as coisas porque nós não somos oniscientes, nós não sabemos as coisas, né? Então temos que provar, experimentar, testar, aí a gente fica sabendo. Mas Deus, Ele sabe de tudo. Para que Ele ia provar Jó se Ele já sabia o que ia acontecer? Está entendendo? Mas você vai perguntar então, tá certo, pastor, mas se não foi Deus que provou Jó, e se Deus permitiu que aconteceu tudo isso, por quê, pastor? Por que o homem bom daquele, homem bom, olha, ele é justo, reto, íntegro, se desviava do mal, temente a Deus, orava de contínuo, né? Orava constantemente. Por que aconteceu? Lembra da palavrinha de 4 letras que eu citei para você no começo deste vídeo? Medo. M-E-D-O. Essa palavra que representa o mal, essa palavra que representa aquilo que vem de Satanás, essa palavra que representa até mesmo um espírito, um demônio. É isso que fez com que Jó perdesse tudo que Deus havia dado para ele. Sim, porque ele ficou rico com a bênção de Deus. Ele tinha uma família grande e abençoada porque Deus deu para ele. E Jó possuía uma saúde de ferro porque Deus o mantinha saudável. Mas um belo dia, o medo entrou no coração de Jó. Quer ver onde é que está isso? Jó, olha a referência bíblica, Jó capítulo 3, versículo 25. O próprio Jó disse, aquilo que temo, quer dizer, aquilo do que tenho medo, me sobrevém. E o que receio me acontece. Quer dizer, receio é um nome chique para medo, né? É um nome mais suave para medo. Então, Jó teve medo. E é o medo que faz com que as portas se abram para Satanás. Medo, ele é como se fosse um porteiro do inferno. O porteiro fica abrindo a porta, né? Dando passagem para as pessoas, não é isso? Espiritualmente falando, o medo é como se fosse um porteiro do inferno. Ele dá passagem para os outros demônios entrarem em nossas vidas. E repito, o que Jesus disse a respeito dos espíritos malignos? Só sabem roubar, matar e destruir. É isso que o medo faz. O medo, além de impedir Deus de te abençoar, ainda por cima abre a porta para um monte de mal entrar. Por isso, meu amigo e amiga, estamos começando este dia agora. Vamos orar para que todo medo caia por terra. Olha, você não nasceu com medo. Você não precisa ter medo. Você não é obrigado a ter medo. Entendeu? Você fica com medo se você quiser. Eu digo para você, lance esse medo fora, confie no Senhor, o Deus que cura e liberta, o Deus que protege, o Deus que prospera, o Deus que guarda os seus caminhos, o Deus que abençoa e protege a tua família. Creia nisso e vou repetir, o remédio contra o medo. Isaías 41:10. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique assustado, porque eu sou o teu Deus. Sou eu, o teu Criador, que te ajudo, te sustento e te fortaleço com o meu poder. Isso não é suficiente para você confiar e parar com esse medo aí? Resista ao medo. Fecha a porta para o medo. Não permita o medo ficar. Você vai enfrentar esse dia agora. Nada de medo. Ai, que medo que vai acontecer. Medo de nada. Confie em Deus. O Jó, depois ele reconhecendo o seu erro, tá? Ele se acertou com Deus. E Deus então pôde, aí sim,
fazer justiça para Jó. Aquilo que ele tinha de mal saiu e Deus devolveu em dobro tudo que Jó havia perdido, mas depois de um acerto. Então, a lição de Jó serve para a gente. Por que a vida de Jó está registrada na Bíblia? Para que a gente tire isso de lição e não passe por aquilo que ele passou. Se você está passando, então agora, na oração que vamos fazer, é o momento de você mandar esse mal embora. Vamos orar? Vamos falar com Deus e começar esse dia na coragem e não no medo? Na valentia espiritual. Não é valentia para brigar com os outros não, tá, gente? Por favor, isso é ignorância. Mas é a valentia espiritual. Você não vai ter medo da vida, você não vai ter medo da morte, você não vai ter medo das doenças, você não vai ter medo dos demônios. Pelo contrário, você vai confiar em Deus e você vai ter a confiança, você vai ter a certeza que Deus, porque está na tua vida, te capacita a vencer qualquer dificuldade. Vamos orar? Quer pegar um copo com água? Vai lá, pega, põe aí e vamos clamar a Deus. Nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor diz na Tua palavra, não nos deu espírito de medo, de covardia, mas sim de poder, amor e moderação. Obrigado, Pai, pela Tua presença viva em nossas vidas, pelo Teu Espírito Santo habitando dentro de nós. Obrigado, Pai, porque não somos nós por nós mesmos, mas é o Senhor por nós, é o Senhor habitando em nós que nos capacita, que nos fortalece e, como diz Tua palavra, nos ajuda, nos fortalece e nos sustenta. Obrigado, Pai, porque por isso somos mais que vencedores. Portanto, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, ajuda essa pessoa, Pai, a arrancar esse medo que está no coração dela, esse medo, Pai, que está fazendo essa pessoa perder até a vontade de viver, perder o ânimo pela vida. Pai, arranca pela raiz essa maldição, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Toda a praga de Satanás caia por terra, toda obra maligna seja desfeita, toda enfermidade seja destruída, essa amarração financeira seja arrancada agora, desfeita essa amarração, esse trabalho de feitiçaria e macumbaria feito contra essa pessoa, pois em nome do Senhor Jesus eu desmancho e eu mando, demônio que foi mandado, seu desgraçado, sai dessa vida agora, sai dessa pessoa agora, estou te mandando junto com ela, no nome do Senhor Jesus, demônio imundo, nós não temos medo de você, sai agora, é uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai santo, obrigado pela tua resposta, obrigado porque em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, somos mais que vencedores. Por isso nada tememos, Pai, mas temos confiança no Senhor e nas tuas promessas. Pai, abençoa também este copo com água, Senhor. E no beber desta água, que essa pessoa seja cada vez mais abençoada. Por isso, meu Deus, te damos graças pela resposta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus, meu amigo e amiga. Beba da água se você colocou, mas olha, confia na palavra de Deus, tá? Manda o medo embora. O medo acaba com a tua vida, o medo traz tanta coisa ruim pra gente. Então livre-se desse medo e viva na certeza de que Deus é contigo, porque daí Deus é contigo para te fazer mais que vencedor, tá bem? Tenha você um excelente dia e até a próxima.